Bom, boa noite a todos. Eu sou Gabriel Prioli, jornalista, diretor de televisão, e tenho o prazer de estar aqui neste evento essa noite para a gente debater o tema das narrativas reais, ou uma questão bastante interessante, que é a existência ou não de roteirização em reality shows, programas desta natureza, nos diversos formatos, né, e como isso se processa. Nós temos pessoas aqui para debater esse tema com experiências diferentes e complementares, e apresentando da ponta para cá o Roberto Dávila, que tem 31 anos de experiência em televisão, vídeo e cinema, é diretor da Moonshot Pictures, trabalha com gestão de direitos, concepção e desenvolvimento de propriedades e produtos audiovisuais. Entre algumas produções para a TV do Roberto estão a Sessão de Terapia, 9mm, São Paulo, The Taste Brasil, Desafio da Beleza, Brasil Next Top Model, Cozinheiros em Ação e Food Truck, A Batalha. O Flávio Queiroz é jornalista e radialista, é pós-graduado em comunicação, estudou roteiro na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e cursou um workshop de dramaturgia oferecido pela Rede Globo. Ele atuou por 5 anos como editor-chefe do reality show A Fazenda, da TV Record, e foi um dos vencedores do NetLab TV 2013 com o projeto de reality show Salve-se Quem Puder. A Carolina Ziskind é roteirista de cinema e televisão, formada em audiovisual pela USP. Ela é co-roteirista do longa-metragem Helena e do curta-metragem Espalhadas pelo Ar. Na televisão, ela escreveu a primeira temporada da série Três Terezas, a série infantil de animação Sítio do Pica-Pau Amarelo, adaptação de Monteiro Lobato, e a série infanto-juvenil de animação Zica e os Camaleões. Bom, nós vamos conversar aqui. A sessão tem uma previsão de 1h30 de duração. Durante a primeira hora, nós vamos conversar aqui na mesa. Na meia hora final, as perguntas estarão abertas para a intervenção de vocês. Microfones estarão disponíveis aí para vocês conversarem conosco. E a primeira questão que eu coloco para a gente debater é, de saída, a questão ontológica. Ser ou não ser. Existe roteiro em reality show? Oi, boa noite. Existe, né? Pode desenvolver um pouco também. Desenvolver um pouco. Exatamente. Você poderia, digamos, desenvolver um pouco mais? Olha, lá na produtora a gente tem, como ele falou ali, alguns dos títulos que a gente produz, a gente faz tanto dramaturgia. Em inglês, em outros mercados, eles dividem essas coisas em scripted e não scripted, né? Eles chamam de não roteirizado, o que não é dramaturgia, e roteirizado, que é dramaturgia em qualquer gênero. A gente faz, tanto no non-scripted quanto no scripted, a gente faz muitos gêneros. E a gente trata todas as coisas da mesma maneira. O que quer dizer que a gente roteiriza e pré-determina o que aquelas pessoas no reality show vão fazer ou a maneira como elas vão agir? Não. Mas você faz está no ar agora nosso Cozinheiros em Ação, 3ª temporada, uma competição de culinária com cozinheiros amadores. Não tem nada de reality ali, né? Não tem nada de realidade, não tem nada de natural e de documental naquela situação. Um programa de estúdio, que você constrói um cenário, que você estabelece regras de funcionamento, as pessoas se inscrevem, você seleciona pessoas para ir lá e se colocarem lá e se submeterem a essa experiência, e essas pessoas estão, portanto, seguindo regras fora do seu próprio ambiente e etc. Então, número 1, não tem nada de realidade. O que tem de realidade? E a gente gosta de realidade. Eu acho que reality é só uma palavra, uma marca comercial, uma palavra para tentar vender alguma coisa. Não existe mais documentário na televisão, todo mundo chama de docu-reality agora. Também não define nada. Mas, então,
qual parte da realidade está presente ali? Tem outros jeitos de fazer. Do jeito que nós fazemos, que nós gostamos de fazer, a gente quer que, ao máximo possível, a experiência daquelas pessoas seja real, as experiências sejam reais, e a gente quer documentar as reações espontâneas, as emoções e as angústias e as coisas que essas pessoas passam ao passar por essa experiência, e a dinâmica e a evolução da relação daquelas pessoas que, em princípio, antes de chegar ali, não se conheciam. E é muito interessante, porque isso acaba virando um extrato da vida. O cara passa ali 15 dias e nunca tinha visto a pessoa antes, e sai de lá o melhor amigo, separa da própria esposa e casa com a outra. Quer dizer, aconteceu. Quer dizer, é uma experiência muito forte, muito transformadora para essas pessoas, e o quanto mais a gente conseguir captar a reação espontânea, aquela coisa no momento em que ela está acontecendo, isso sim, da maneira como a gente faz é documental. Tem até uma outra versão de fazer coisas semelhantes a esta que a gente convencionou chamar de fake reality, que aí sim você pré-determina, fale sobre isso, e aí a pessoa fala, você fala, muito obrigado, pode parar de falar. A gente não faz assim, a gente, uma vez dentro das regras, procura estabelecer uma dinâmica documental no aspecto emocional e das relações. Eu acho que é isso que conta as histórias. A gente se interessa mais em contar as histórias dessas pessoas, ainda que naquele ambiente todo montado, do que no game, na regra, na competiçãozinha em si, enfim. Agora, Flávio, você vê diferença, digamos, entre essa roteirização? Ele está citando um tipo de produto. Você trabalhou com a Fazenda, que é dentro de um subgênero, digamos, do reality show, né? O reality show do confinamento e tal. Você, bom, a mesma questão. Você vê, existe a ideia do roteiro, porque há uma tese também de que o roteiro, que em reality show, não é propriamente o roteiro, mas sim direção, né? Que a direção é que se estende, digamos, à condução, ela ocupa o campo da roteirização. Você vê dessa forma? Como é que você trabalhou nesse tipo de produto, como a coisa funciona? Eu acho que essa questão do roteiro, às vezes, é mais semântica do que real, porque, mais do que se existe ou não roteiro, existe trabalho para roteirista em reality show, e muito. Né? Assim, não só a questão do que se escreve para o apresentador falar, ou a prova que vai se desenhar, ou o material que tem que ser decupado de uma forma específica, que não é qualquer pessoa que pode fazer. A hora que você começa a destrinchar essas funções todas e como a coisa funciona nos bastidores, você percebe que é muito importante, sim, ter lá gente que entenda de estrutura dramática, de como contar uma boa história. Porque o reality show, bem ou mal, pelo menos eu estou falando do confinamento em si, que é o que eu tenho mais experiência, ele virou uma grande novela, né? Ele virou um programa à noite de 40 minutos, seriado, de que você tem que prender a atenção da pessoa todos os dias. Então, você precisa usar elementos de narrativa e truques ali para que aquela história seja interessante e como fazer isso, né? Aliás, você diria que essa é uma característica do reality show de confinamento brasileiro, né? Porque isso a gente viu já no Big Brother da Globo, é claramente uma novela, né? Ela claramente tem uma estrutura de novela. Isso seria um pouco diferente dos Big Brothers em outros países, teria alguma diferença. Você diria, digamos, que esse tom novelístico, né, do reality show é uma contribuição brasileira, uma inovação brasileira dentro do gênero? Olha, uma coisa que eu sempre falo quando a gente abre essas mesas é que eu posso falar muito também da experiência que eu tive na Fazenda da Record, porque foi aonde eu tive acesso às informações aos bastidores. A gente lê muita coisa, ouve falar muita coisa de como são as outras emissoras ou os outros programas, e aí você fala, eles fazem isso, fazem aquilo, e você nunca sabe direito onde está a verdade. Mas eu acompanhei, por coincidência, quando teve o primeiro Big Brother nos Estados Unidos, eu estava morando lá, foi uma febre, eles tinham feito, acho que o Survivor primeiro, e depois veio o Big Brother. E lá, uma diferença que eu senti muito grande é que a cultura da fofoca, da exposição do corpo não era tão relevante como aqui como a gente tem aqui, que são pessoas bonitas, são pessoas que vão brigar, que vão causar barraco. Lá as pessoas verbalizavam demais as suas opiniões, que não necessariamente eram só opiniões rasas. Tinham pessoas de credos diferentes, de religiões diferentes. Então, o debate intelectual no primeiro Big Brother dos Estados Unidos me chamou muito a atenção. Assim, eram discussões que te prendiam teoricamente mesmo.
E aí, quando eu trouxe para cá, obviamente que você tem já uma expectativa. O primeiro Big Brother, o formato original do Big Brother, até onde eu estudei, ele é muito diferente desse que a gente conheceu aqui. É uma casa que não tem luxo, é uma casa que tem um frigobar para todo mundo. É uma casa que bota aquele grupo de pessoas com muitas restrições para você realmente provocar reações naquelas pessoas. E não aqui, que as pessoas vão para um campo de férias para se pegar e ver o que acontece. Mas é na expectativa do nosso público. Talvez, se a gente usasse as mesmas características do americano logo de cara, o programa não pegasse. E, ainda assim, tem coisas que acontecem lá fora que não acontecem aqui. Eu tive informação que o americano já começou a mudar, o americano já foi para uma casa luxuosa também, às vezes é com um artista, não é com artista. Então, é muito difícil você também criar uma regra e falar é assim que funciona. O que eu sempre defendo quando a gente fala de reality show é você entender que produto você está fazendo, para quem você está fazendo, para que emissora, é canal fechado, é canal aberto, quantos dias ele vai passar, ele é gravado, ele é ao vivo. Só com essas informações você pode começar a tentar fazer uma teoria. É por isso que eu defendo que, assim, que mais do que ter roteiro ou não, tem trabalho para roteirista. Se a gente, como roteirista, tiver ferramentas e conhecer estruturas, não fórmulas, mas conhecer estruturas e coisas que funcionam, a gente está falando de uns 15 anos de reality já, que é o nosso mercado, quer dizer, a coisa continua acontecendo. Gostemos ou não gostemos, as pessoas estão assistindo. Bom, a gente vai continuar daqui a pouco, você contando para a gente quais são essas funções e enfim, como é que é feito essa roteirização dentro de reality. Mas eu queria pedir para trazer a Carol para a conversa. Por favor. Posso eu queria entrar ver na conversa? Eu sou um pouco peixe fora d'água aqui nessa conversa do reality, que acho que eu sou a única daqui a pouco você vai ver. que ainda não fiz isso. Mas eu vim, inclusive, porque eu queria ouvir vocês, porque eu tenho pensado nisso. Recentemente, eu comecei a ver o MasterChef. Fazia tempo que eu não viciava no reality, eu comecei a ver, e teve um episódio muito interessante, que 2 personagens que tinham sido colocados como rivais viveram uma situação em que ficaram com a cabeça a prêmios, 2 para serem escolhidos quem ia sair, e, naquele momento, eles se uniram. E a que saiu ainda falou, estou saindo e vou torcer por ele. Foi assim, uma virada tão perfeita ali que eu fiquei pensando, como é que eles chegaram nisso? Porque isso é uma dramaturgia sofisticada. Pô, a história virou 3 vezes durante o episódio, né? E isso acontece assim, espontaneamente? Fiquei com essa pergunta na cabeça, né? Aí me interessa muito essa conversa também da ficção com as histórias reais, então fui para o que eu conheço da ficção para tentar pensar sobre isso. Eu acho que a história nunca são os fatos. A história, o que o autor da história faz é dar sentido aos fatos, certo? Sendo assim, por exemplo, o jornalismo ele está muito mais voltado para os fatos, o que acontece. Essa também é uma polêmica. Eu diria que é uma tese mas, enfim, polêmica. O jornalismo ele conversa mais por aí. O autor, necessariamente, ele pega fatos para abrir um caminho que ele cria sentido, ele faz uma metáfora para a vida, né? O nosso trabalho é esse, dar sentido aos fatos. Não dizer verdades absolutas, mas falar, eu, Carol, vejo a vida assim, neste momento, deste ponto de vista, a partir desse tabuleiro aqui que eu montei para esses personagens, né? Então, o que me chama a atenção é assim, você não controla o que vai acontecer, mas, de alguma maneira, você planeja o que está em jogo em termos de valores a partir do momento que a história começa a ser contada. Então, por exemplo, no MasterChef, é muito colocada a questão de você é um competidor. O Cristiano, que era esse personagem, falava quando a farinha é pouca, primeiro o meu pirão. Então, essa questão do o que está em valor, o que está em jogo. Eu estou fazendo amigos aqui, mas eu também quero ganhar. Então, isso fica sendo colocado. Aí você tem que dar um ingrediente ruim. Isso é a produção que decide, para um colega seu. E como é que você vai distribuir isso? Então, estabelecendo o que está em jogo na história, que é o que a gente faz na ficção, né? Quem vence, a guerra ou o amor? Né? A loucura, o ódio, sei lá, enfim. É isso que se faz no programa também, imagino eu, né? É você escolher que valores que estão em jogo e lidar com aquilo,
O que você sabe menos do que na ficção é aonde aquilo vai dar, né? Se a história é uma pergunta, na ficção eu tenho que dar a minha resposta. Imagino eu que no reality você coloca a pergunta e sabe mais ou menos, né, qual vai ser a na verdade, um bom exemplo disso, assim, estou falando de novo do reality show lá, A Fazenda. Não sei se em outros lugares o editor entra e fala, faça isso, não faça aquilo. Mas você trabalha o estímulo e você está dando com pessoas. Então, por mais que você tenha ali toda a estrutura de produção, edição, etc. e tal, você depende de quem está lá dentro fazer alguma coisa. E como é que é esse estímulo? Então, muita gente pergunta, né? Ah, tem manipulação, não tem manipulação? Eu, nesses 5 anos, eu não trabalhava diretamente no roteiro, porque eles nem chamavam de roteiro, eles chamavam de criação, justamente pelo mal da palavra. E eu trabalhava como editor-chefe, eu era responsável por entregar o programa todos os dias. Eu escolhia as imagens que viravam os 40 minutos. Então, ali, o tema manipulação era sempre frequente. Ah, vocês manipulam, vocês favorecem, porque você põe a trilha, porque você indica o foco. E o que a produção fazia? A gente não pode contar que aquelas 16 pessoas vão acordar e vão ter um dia incrível, que vai virar um programa de televisão maravilhoso à noite. Tem que por elas mesmas. O exato oposto. Né? Se elas quiserem acordar, não tem no contrato ali, olha, você vai acordar todo dia e fazer isso. Se ela acordar e voltar para a cama e dormir às 14 horas, à noite eu vou ter 40 minutos de pessoas na cama. E a gente não pode ter isso. Estamos fazendo um programa de televisão. Então, você tem que colocar estímulos e você tem que colocar situações onde você provoca aquelas pessoas a fazer algo. A situação do reality ela já é provocadora, né? Você no confinamento você está numa limitação de espaço, você não pode sair, numa limitação de tempo, numa competição por um dinheiro ou por um prêmio, enfim, que também já traz das pessoas aquele lado, né, pior delas. Você, obviamente, não coloca aquelas pessoas que estão 100% controladas na vida, aquelas pessoas que têm um temperamento forte, aquelas pessoas que não levam desaforo para casa. Eles são material interessante para a gente, porque o que a gente quer ver lá são as trocas. É o que você falou. Você quer torcer por emoções, por relações. Você quer ver a pessoa fazer as pazes, você quer ver a pessoa brigar. Você quer ter essa sensação. Então, essa manipulação, entre aspas, é assim. Você sente, vou dar um exemplo muito clássico que resume. Você sente que o fulano de tal está falando muito mal da outra pessoa, mas pelas costas, porque você tem câmera na casa toda. Mas eles não brigam, de jeito nenhum. E ele está ficando cada vez mais pé. Aí você vai lá e fala, vou botar uma atividade de gincana, de queimada. Porque na queimada, esse neguinho vai pegar a bola, vai tacar no outro com tanta força para aliviar a raiva dele, que acabou a queimada, eles vão brigar. Então, esse estímulo você dá. Agora, isso também não garante nada. Pode acontecer que o cara dê a bolada. Nesse aspecto, o tipo de programa que a gente faz, são todos realities. A gente faz mais reality de competição, que é uma coisa um pouquinho diferente disso, porque eles chamam, inclusive, de ascensional, porque a pessoa almeja alguma coisa e ganha um prêmio no final. E tal coisa. Mas é semelhante a outros, como Aprendiz, como The Voice, como, né, compartilha gênero com essas outras coisas. A nossa sorte ali é que, trabalhando mais para a TV fechada, como a gente trabalha, a gente está menos pressionado pela exibição. A gente grava com um pouco mais de tempo antes da exibição, normalmente pelo menos 3 meses da data do ar, e, portanto, a gente tem mais oportunidade de editar e de elaborar o produto na edição. E aí se aplica fortemente a roteirização. Óbvio que a gente não cria nada sobre... Não inventa nada que não tenha acontecido, mas você tem um tempo de processamento dos acontecimentos que é muito interessante. Então, o reality show basicamente foi inventado na década de 90, na primeira greve de roteiristas dos sindicatos roteiristas americanos. E não tinha-se o que pôr no ar, puseram reality show, se não me engano, próprio... Não sei se era Big Brother, né? E aquilo foi competitivo em termos de audiência, não foi tanto quanto a dramaturgia, mas comparado com outro tipo de show, de auditório, de não sei o quê, de variedades, etc. Tal, foi um troço competitivo. Então, começaram a fazer mais, é mais barato do que a dramaturgia, se estabeleceu como um tipo de programa a ser feito. É interessante que até poucos anos atrás, agora, teve uma segunda greve dos roteiristas. E eu achei engraçado porque eu produzi Brasil Next Top Model, né? E aí, num dos dias, a cobertura da greve dos roteiristas e tal coisa, dizia assim que, até hoje, os roteiristas de reality show, né, nos Estados Unidos não são sindicalizados. E aí dizia que, então,
os 12 roteiristas do America's Next Top Model, naquela ocasião, fizeram um movimento de querer se sindicalizar para aderir à greve, e eles foram demitidos imediatamente. O que eu achei mais engraçado foram os 12 roteiristas, porque a gente fazia com 4, né, o mesmo formato. Mas o que eu quero dizer é que, uma vez que o reality se estabeleceu e entrou nesse campo de jogo, qual é o campo de jogo? O campo de jogo é o horário nobre. Eu faço alguns programas de culinária, de gastronomia ali dentro dos realities. Só que a gente não faz o programa da tarde, em que a mulher está ali cozinhando, fazendo aquele programa feminino, ensina uma receita, não sei o quê. O seu competidor, no canal vizinho, você tem um seriado, você tem uma novela, você tem o jornal com as notícias mais importantes do dia, tem um filme. Quer dizer, o seu competidor, você está nesse campo de jogo. Então, a construção do produto, a gente, narrativamente, dentro da construção do produto, eu abordo exatamente da mesma maneira. Então, se eu for fazer um programa de 1 hora de duração com 4 blocos, eu uso uma estrutura de 5 atos, igualzinho eu uso num seriado dramático. A gente está no ar agora com Santo Forte, que é um seriado dramático, no AXN. Está no ar, que estreou no dia seguinte, um do outro, com Custom Club Brasil, que é um documentário observacional, tipo um docu-reality, sobre uma oficina de customização de moto, está no Discovery Turbo. A construção, a gente faz o quê? Você tem um método. A gente nunca dirigiu o Elcio para dizer, Elcio, faça isso. O Elcio, puta maluco, descompensado, confuso, o tempo inteiro dá errado as coisas que ele está fazendo. A mulher dele é uma viking de 1,80 m de altura, loira, que está sempre de roupa de ginástica, mostrando a barriga tanquinho, mas é uma suavidade de pessoa quando fala. Então, você olha para aquilo e fala, aqui eu tenho material. E a gente fica tempo suficiente com ele para escolher e seguir segmentos da vida dele. Se você puser isso seco no ar, não dá nada. Tipo, 5 minutos depois, você desliga. Então, a gente faz o quê? Primeiro, a gente já fez na pesquisa e na preparação da gravação, a gente já mapeou quais os assuntos relevantes, que tipo de coisa pode gerar coisas. Tal. Fica tempo suficiente, traz material para casa e roteira. Qual é a história A? Qual é a história B? Qual é a história C? Mas nós estamos falando de uma... Qual a curva dramática interna desse episódio para o cara parar, ligar a televisão? Tem 200 canais na TV paga. O cara zapeia assim, 30 segundos. Bumba, ah, não. Mas você está falando de uma roteirização de edição, não uma roteirização que precede a captação. Uma roteirização grava livremente e depois, a partir do material gravado, com determinadas características de horário, de metas do que você tem dentro do produto, aí você propriamente organiza. É comum tanto que a gente emprega muito roteiristas que têm experiência de dramaturgia. Contar uma história. O Paulinho Vivan, que é um dos maiores roteiristas de reality show que a gente tinha, e eu digo tinha não porque ele morreu, mas porque ele mudou para a Tailândia, a gente pôs ele... No primeiro Brasil Next Top Model, para selecionar nossos 4 roteiristas, a gente pegou 3 que já tinham feito reality show, e o Paulinho nunca tinha feito, e era um roteirista de dramaturgia. Ele é tão bom nesse negócio que fez as temporadas conosco, depois trabalhou aqui em todos os canais abertos, fazendo etc. Fez o UFC também, esse outro reality que teve na Globo. Foi fazer o UFC na Ásia, depois fez Brasil Next Top Model na Ásia, em múltiplos países, se estabeleceu lá, roteirizando um reality show, fazendo exatamente isso que ele fazia conosco. Porque você tem sempre uma expectativa, né? Você tem os 2 momentos. Você tem um momento que você faz todo o planejamento com todos esses elementos que você espera conseguir, e aí sim, um roteiro de gravação, um roteiro, às vezes, até dependendo do programa, um roteiro por participante, o que esperar ou não dele, o que pode acontecer. Você faz mapa, às vezes, de personagem, entre aspas, né? A gente chama de personagem ou participante. Quem pode se relacionar com quem, aonde pode ter conflito. Porque você precisa sensibilizar a sua equipe. Eu estou falando, por exemplo, na Fazenda, não sei te dizer o número exato das pessoas todas, né? Mas só da edição, eu cuidava de uma equipe de mais de 50 pessoas. Então, você tem que passar para essas pessoas um olhar e como encarar aquelas 24 horas de material para conseguir o que a gente precisa. Se cada um estiver olhando de um jeito, você não consegue fazer um programa todo dia.
E depois tem o da edição. A edição é um lugar que emprega, no reality show, muitos roteiristas por isso. A gente precisa de gente com essa experiência, que tem esse olhar, que entenda de gancho, que entenda de quando aquela cena já deu, ou então de como aquele mais do mesmo. Imagina, 90 dias, 80 dias, é tudo igual. A gente acorda, toma banho, toma café. Como fazer isso 80 vezes diferente? Se você não tiver gente criativa ali, que consiga propor coisas e olhares diferentes, ou na trilha, ou na forma de produzir, você não consegue essa variedade. Mas aqui a gente tem talvez uma distinção interessante entre tipos de produtos, realities diferentes. Esse que é diário, você falou 24 horas de material vezes 20 câmeras, ou sei lá, ou seja, o volume de horas em material impresso, né, é altíssimo, né? E como é que isso desemboca num produto de 40 minutos? Quer dizer, como é que vai sendo o processo de desbaste, eliminação disso? Como é que você se organiza para fazer essas coisas? Então, aí seria a equipe da edição, e são essas 50 pessoas que estão rodando em 24 horas e vão fazendo um filtro. Quando eu chegava para fechar na parte do dia, já, eu não assistia 24 horas. Eu assistia... Quer dizer, o fio condutor é o que aconteceu no dia. O que aconteceu no dia, Tá. E você tem essa informação circulando na equipe toda, porque você tem roteirista ligado à edição no switcher, acompanhando 24 horas o que está acontecendo, na decupagem, na edição, fazendo edição de texto, junto aos editores, pessoas responsáveis que vão fazendo relatórios, ligados à própria direção, com uma reunião de pauta diária. Quer dizer, essa informação está circulando. E assim, a gente fala 24 horas porque acha que são 24 horas tipo fenomenais. São no começo, até as pessoas se conhecerem, primeiro mês, você tem conteúdo para jogar fora. Quando as pessoas ficam amigas e param de conversar e começam a ficar com saudades de casa, isso cai metade do tempo. E aí que a gente começa a ter que fazer coisas para aquilo se movimentar. Então, essa informação vai circulando e as pessoas vão fazendo esse filtro. Né? Assim, obviamente, você vai guardando tudo, se precisar voltar. Mas, quando vai chegar para virar 40, eu não assisto 24, eu assisto 2. Na confiança de que quem preparou essas 2, até chegar nessas 2, já fez um funil com o foco ali do que é interessante, do que a gente espera para o programa, do que seria relevante ou do que aconteceu. Carol, eu queria te perguntar um negócio. Que você é roteirista de um documentário, o Helena, um documentário sensibilíssimo, que, inclusive, com um tema delicado, né, porque tratam de a partir do personagem retratada suicida. Então, tem um elemento humano complexo nesse negócio aí, que envolve exatamente o trabalho da roteirização. Aliás, com uma condição ainda muito complexa, porque a diretora do filme era irmã da personagem, né? Quer dizer, então um drama humano fundo ali vivido. Eu fico pensando, qual é a diferença que a gente pode ver entre a roteirização de um documentário, né, que você e de um reality show? Onde estaria a diferença, se é que existe essa diferença, ou se é que não é apenas uma questão de nomenclatura, né, de chamar de doc-reality o que é o bom e velho documentário conhecido de todo mundo? Vou falar um pouquinho do processo do Helena e tentar chegar nessa comparação. Eu estava me lembrando até do Helena agora, porque quando a Petra me chamou, ela falou: quero fazer um filme sobre a vida da minha irmã. E ela já tinha 70% filmado, inclusive ela tinha entrevistado, sei lá, quase todas as pessoas que tinham conhecido a Helena. Ou seja, eram muitas entrevistas, era muito material. E eu pensei, eu sou roteirista, eu vou ter que ver tudo isso. Eu trabalho antes. Mas era parte daquele trabalho. E eu estava afim do trabalho e mergulhei naquele material. E era isso. A ideia era essa, fazer um filme sobre a história da Helena, que teve uma vida interessantíssima, muito rica. Mas aí eu chegava no ponto, no clímax do filme, no fim do filme, que culminava com ela se suicidando. E eu falava para a Petra: eu não sei como é que a gente vai fazer um filme para as pessoas irem ao cinema e conhecerem a pessoa interessante que ela foi e terminar assim. E o que a gente está dizendo com isso? Né? O que eu estava falando antes. A gente tem que criar sentido. A gente só vai expor os fatos, vai ser aquela história.
eu sempre comparo as histórias com quando a gente vai contar qualquer coisa para os amigos e quando você está contando uma coisa super interessante, mas vai chegando no fim, você meio que se perde e não sabe mais o que você está falando e a história daquela, sabe? E as pessoas pegam. Quando é piada, é dramático isso. E eu tinha essa sensação, eu não sei o que eu penso, o que eu estou dizendo com isso, que às vezes simplesmente as coisas dão muito errado. E é isso, a gente vai levar as pessoas ao cinema para isso. E aí veio um processo que foi muito rico assim para todo mundo que participou, porque tinha algumas pistas. Quando a gente fez essa pergunta, eu falei para a Petra, mas eu acho que tem resposta, porque tinham coisas intuitivas, assim, os sonhos dela, as lembranças dela de infância, a sensação de que ela e a Helena eram a mesma pessoa, muito parecidas fisicamente. Tudo isso estava ali, assim, estava rolando, mas a gente racionalmente ainda não conseguia formular uma resposta para aquilo, né? E aí isso é muito legal. Quando você não tem uma resposta, você começa a trabalhar com as respostas falsas. E até então tem coisas ridículas que a gente fez assim no meio do caminho disso. A Petra era uma espécie de detetive atrás da Helena. E até que a gente entendeu do que a gente estava falando, que era, na verdade, a Petra também era a protagonista do filme, e a gente estava falando como todas as pessoas podem conviver com memórias que não encontram consolo. Pessoas que vivem tragédias tão... Todos nós, na verdade, encostamos nela, né? Mas como é que você faz o que ela chama de memórias inconsoláveis, né? Como é que você não morre junto, morrendo junto, né? Como que você escolhe a vida depois? O filme é sobre isso. Mas, até chegar nisso, foi um longo caminho. E o que eu acho mais interessante é que, nesse sentido, com a Petra, era quase como estar num reality, porque não é que havia uma resposta pronta, era ela em contato com aquele material da irmã que foi formulando tudo isso, quase como um processo psicanalítico mesmo, assim, né? Um reality no divã, ainda não fizeram isso. E a gente foi chegando no que o filme se tornou, né? E um pontinho só, já vou terminar, que eu acho muito interessante, é o que você levantou, que é o roteirista que trabalha na montagem. Porque uma das coisas difíceis de ser roteirista é que ninguém sabe muito bem o que é ser roteirista. E não é só a minha avó que me pergunta. As pessoas que me chamam para trabalhar também não sabem, eu, às vezes, também não sei. Tipo isso, mas eu vou ver 50 milhões de horas de material, eu sou roteirista, né? Assim, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é trabalho do montador? Né? Mas eu penso que onde está o erro assim do entendimento da nossa profissão, você comparar com a arquitetura é fácil. O roteirista não é só o cara que faz o acabamento, que faz a reforma do lugar que já está pronto, né? Então ele escreve os diálogos, ele diz o que as pessoas vão fazer, o que no reality não acontece, né? Porque o acabamento é vivo. A gente faz o acabamento. Eu adoro fazer acabamento, acho uma parte nobre da nossa profissão, mas tem a parte que é ver o terreno e fazer uma proposta para aquela construção e, principalmente, deixar ela de pé, né? Do engenheiro, sei lá. Eu acho que a questão da nomenclatura, para mim, é central. Trocou a nomenclatura. Só que, junto com a nomenclatura, e aí eu chamo isso de marca comercial, eu acho que se impôs, e talvez até por isso que eu estou chamando de esse campo de jogo, se impôs algumas mudanças de narrativa no produto. Então, não se faz documentário? Não se faz documentário. Mentira, não se faz documentário na televisão. Né? Mesmo os canais, que eram os canais clássicos de documentário, na TV paga, Discovery, etc., esses canais não fazem documentário mais, não exibem documentários mais. O que é esse negócio de docu-reality, então, que substituiu o documentário? É mais ou menos o processo, você trabalhou bastante lá na TV pública também, e sempre que você tem uma coisa assim de entrar num documentário, que você tem que ter um rigor relacionado com o seu tempo, com o seu tema, com o seu assunto, com aquela história que você quer contar, mais ou menos que você se apoia em lugares que são os fundamentos da narrativa clássica do que era o documentário, como linguagem, como narrativa. E o que essa coisa do entretenimento pressionou e transformou os produtos documentais
é muito mais tentando dar a eles uma característica mais de entretenimento e mais de pensar no engajamento do espectador, mais além do que só o tratamento que você vai dar ao tema. Obviamente que uma coisa não precisa ser oposta à outra, elas podem se conciliar, mas o foco de onde você está colocando a construção e especialmente a sua preocupação com o seu público final, com o seu alvo final, com quem vai assistir aquilo, e preocupar-se com o engajamento daquele indivíduo é totalmente diferente. Então, via de regra, a gente faz coisas que a gente chama de cold open, que é uma coisa tirada da dramaturgia, quer dizer, a primeira página do roteiro. Bumba, você põe um evento forte o suficiente para impactar o espectador, para ele ficar curioso do que vem a seguir. Aí você entra com a apresentação dos seus personagens, com o estabelecimento das situações de trabalho, e você tem uma métrica própria disso. Se for no cinema, em 15 minutos você tem o tempo para fazer isso, aos 20 minutos você tem que estar com a sua história plenamente estabelecida, aos 25 você tem um ponto de virada que empurra o protagonista para dentro da trama sem ele ter opção, e se você tiver sorte e ter engajado a sua audiência, ela vai cair junto dentro com você, e aí você tá bem. Aí você pode até vacilar e cometer alguns outros erros dali para frente, mas o cara vai ficar com você até o final. Então, essa métrica e esse ajuste da narrativa, do tipo de narrativa que você faz para abordar, é que talvez seja a maior mudança. E aí, nos canais de documentários, se traduziu também por uma outra coisa, em sair dos temas e entrar nos personagens. Isso que eu queria colocar como questão para vocês. Vocês diriam que a roteirização de reality show começa no casting, começa na seleção do elenco? Absolutamente. O reality show são os personagens. A gente costumava dizer lá que eles são o coração do programa. Se você não tem um bom elenco, você não tem um bom programa. Você pode fazer o que você quiser, não acontece. E qual é a concepção, digamos, para que norteia esse casting, essa seleção? Quer dizer, o contraste, quais são os elementos? Eu tinha um departamento ali específico que cuidava no reality, mas o ponto principal partia daí. Você tem que ter pessoas, pelo menos no nosso caso ali, que vinham de realidades diferentes para que houvesse uma troca diante das câmeras. Porque se você coloca gente muito parecida, as pessoas uma hora se entendem e aquilo acaba, aquilo fica um marasmo. E aí você tem que começar a botar muitos elementos externos para alguma coisa acontecer. Então, quanto mais diferentes nem vou dizer as realidades, mas assim, as concepções de vida, o que a pessoa já viveu, o que a pessoa já fez, mais chance você vai ter ali da pessoa olhar e falar, pô, quem é você? Ou quando surgiu uma situação, porque eles... Tem uma coisa engraçada que o participante, a gente teve essa experiência, a gente fez uma pesquisa, eu fiz da Fazenda 1 até a penúltima, só não fiz a última. Na Fazenda 3, eu acho, que a gente estava bem ainda, na minha concepção, fizeram uma pesquisa junto ao público de qualidade, né? O que valia a pena no programa, o que não valia. E chamou a atenção justamente isso. Assim, as pessoas elas se interessavam por essa troca. Elas iam para frente da televisão para ver o que estava acontecendo, como é que fulano ia interagir com ciclano. E não importava de que realidade eles tinham vindo. Você podia pôr gente, no nosso caso, que eram celebridades, alguém que você sabia quem era, com gente totalmente desconhecida, que em uma semana todo mundo tinha o mesmo valor para o público. Em uma semana as pessoas se nivelam. Em uma semana todo mundo sabe quem é, todo mundo em casa. E aí a coisa fica mais interessante de trocar, ficam mais reais, assim. Eu até ia falar um pouco, quando você estava falando, que a questão do real é muito... A gente tem que pensar também, né? O que é esse real que a gente está buscando? Né? Qual é o tamanho desse real? Até que ponto? Eu conheço pouco de documentário, mas eu acho que ele é muito mais real que um reality show que a gente faça comercialmente. Porque, realmente, o reality show, ainda mais o de confinamento, ele é um simulacro, né, da vida real. As pessoas não estão vivendo a vida delas. Eu tenho um caso muito rapidinho que vale a pena contar, que ele exemplifica bem. Na Fazenda 3 também, quando saiu a Nanny People, foi a única pessoa que eu encontrei assim que saiu. E ela estava meio desnorteada, porque ela saiu na 5ª semana, ela falou, nossa, eu estou vendo gente diferente. Porque durante 5 semanas ela olhou para as mesmas caras de 12 pessoas. E aí eu perguntei, eu falei, escuta, é de verdade? Assim, você se sentiu de verdade lá? Ela falou, olha, verdade não é, porque não é a minha vida. Né? Eu não estou na minha casa, eu não estou vivendo a minha rotina. Mas não dá para dizer que é mentira, porque sou eu que estou lá. O que acontece?
eu tenho uma discussão, tem alguém ali que me irrita, ou porque a voz da pessoa me irrita, ou porque ela falou alguma coisa que me ofendeu. Na minha vida real, eu resolvo essa raiva de milhões de formas. Eu como um doce, eu brigo de volta, eu sumo, eu deleto essa pessoa do Facebook. Ali não, ali dá 5 minutos, você encontra a pessoa de novo. Mais 5, encontra. Daqui a pouco vem a gincana da bolada. Então chega uma hora que você tem que pegar isso e tumba. Isso é real? Talvez a situação não seja real, mas o sentimento ali está extrapolado, está num volume maior, mas ele é um sentimento que existe. Esse sentimento ele é genuíno. E o bom do 24 horas é que a gente capta muito o ato falho também. Que as pessoas, uma hora ou outra, vão cair do sapato, do salto. A gente, como a gente tem esse pensamento do foco em quem vai assistir, e apesar da gente estar trabalhando mais na TV paga, já chegou na TV paga aquelas pressões da TV aberta, né, da métrica, da audiência e etc. E tal. Então, mesmo quando você está em canais com um recorte, o GNT é um canal com recorte feminino, o Turbo é um canal com recorte masculino. A gente faz produtos que tentam falar com o maior número de pessoas possível, e que isso é semelhante à TV aberta. Então, narrativamente, a gente precisa engajar as pessoas e a gente quer falar com o maior número de pessoas possível. Então, respeitando, obviamente, também quem é o público primário do canal, a gente faz um mapeamento de idades, classes sociais, etnias, regiões do país, etc. E a gente procura ter, minimamente, com critério, na frente de tudo isso, o filtro do personagem, da personalidade de cada um, portanto, do potencial que aquelas pessoas têm a oferecer, se é um reality que exige alguma questão técnica ali. A gente faz um reality show de maquiagem, está no ar, Desafio da Beleza. Então, o cara precisa ser maquiador. Então, o portfólio dele entra em questão. Mas está lá o cara que é o secretário de Cultura de Petrolina, que veio se apresentar como maquiador para competir ali, junto com outro cara que é de Minas, junto com outro cara que é de São Paulo, junto com outro cara que é do Rio, etc. E tal. E a gente costuma pensar, e acho que isso tem alguma efetividade, porque os programas têm funcionado, que diferentes pessoas e diferentes plateias vão ter diferentes personagens aonde se pegar e para quem seguir. E o interessante é que, a partir daí, eu entendo que tudo mais é real. Por mais que seja, é isso que você fala, a situação artificial, o resto é real. Porque, de fato, as experiências de vida dessas pessoas são reais. E lá no Primeiro por um Fio, que é um outro que a gente fazia de cabeleireiro, que a Juliana Paz apresentava e tal, o cara de Sorocaba, rockabilly, a menina de Curitiba, com outro estilo completamente diferente, ambos casados, vieram, passaram 15 dias juntos, separaram-se respectivamente e se casaram entre si. E se apaixonaram de verdade, criaram um vínculo ali que é muito forte. O desafio para a gente, em termos de roteirização, é muito grande, porque você entender a dinâmica dessa relação, e aquilo lá era absolutamente improvável, por exemplo. Você perceber que aquilo está acontecendo já é uma dificuldade. Você, uma vez percebendo, conseguir seguir, entender a dinâmica da evolução daquela relação, é um problemaço. E depois você conseguir evidenciar isso na frente da câmera e você conseguir captar isso, não tendo 40 câmeras e não estando documentando as pessoas 24 horas por dia, é um problema, então, gigantesco. No nosso caso, as pessoas da nossa equipe já se habituaram com isso. É engraçado porque tem uma cooperação de todas as pessoas. Então, as pessoas da produção, a moça da limpeza, o bombeiro do estúdio, as pessoas todas falam, eu vi que aquela pessoa olhou para aquela outra e não sei o quê. Aí você vai investigar aquele negócio. Até porque é muito mais difícil você fazer esses formatos que a gente faz com pouco dinheiro do que com muito dinheiro. Você pega um episódio de Top Chef e ele é feito em uma semana de gravação. Então, você manda os caras para casa, aí o cara briga com o outro, aí no outro dia você tem a notícia de que ele brigou, aí você vai lá e entrevista aquela pessoa, aí quando você vai para o estúdio você fica olhando para eles. A gente faz em um dia o episódio que eles fazem em uma semana. Então, toda essa evolução das relações existe, só que você está tão preocupado em fazer o programa que, se você piscar, você não tem a dramaturgia, e aí o seu programa não funciona. E uma coisa importante é você buscar pessoas que queiram se expor.
Porque é muito como o primeiro Jogos Vorazes. Você está fazendo... A pessoa que entra tem que entender que, se ela não cativar também a audiência, as pessoas não vão votar nela. Se ela não se tornar interessante lá dentro, ela vai sumir, ela vai ser votada para fora. Mas essa é uma diferença fundamental de fazendo trabalho com celebridades, etc., de pessoas que têm um treinamento de televisão e que estão lá para isso e querem se expor, de pessoas da vida real, sei lá, cozinheiros em ação são pessoas amadoras. O foco ali é o talento, né? Não é tanta popularidade. E aí a gente se defronta com um traço do brasileiro, que o brasileiro não gosta muito de confronto. O brasileiro é um povo muito complacente. Então, até explodir esse conflito, até a pessoa externar e até ela jogar na cara da outra pessoa, tem muito menos pessoas que fazem isso aqui no Brasil do que tem em outras culturas. Mas eu queria colocar para vocês uma questão que um dos profissionais que trabalham na área estava vendo um comentário dizendo que, apesar de você gravar um monte de coisas, ter um material sempre muito vasto para editar, chega em alguns momentos da roteirização de edição que precisa construir um sentido, e você não tem a cena gravada. E aí o pessoal monta essa cena desmontando, quer dizer, usando trechos de cenas diferentes, constrói diálogos ou situações artificiais que não aconteceram. Tem um termo derivado de Frankenstein disso, que eu não lembro agora exatamente qual é o termo, mas é isso, é você construir um diálogo artificial. O cara disse A, o outro disse B em outro contexto, juntou e parece que falaram e tal. Parece a vocês esse é um recurso legítimo, válido na visão de vocês para roteirização de reality show, ou isso não tem nada de reality? Acho que esse é o ponto delicado, né? Quando você falou, acho que o documentário... Porque, por exemplo, assim, na minha experiência trabalhando com personagens reais, uma maneira que teria sido fácil, mas mais rápida de pensar a Helena, quando a gente pôs a Petra como a protagonista que perdeu a irmã e está resgatando a história, seria fazer uma trajetória, uma curva de cura para ela. Né? Assim, eu conseguia visualizar como um quebra-cabeça que a gente faz nessa estrutura, eu conseguia visualizar isso, só que ela falava para mim, Carô, não existe cura. Tinha isso, não era só achar uma história possível, era achar uma história possível que fosse verdade. Eu me lembro bem assim, da sensação de estar trabalhando na casa delas e a mãe da Petra passar. Era uma mulher que perdeu uma filha. Né? Assim, tinha uma responsabilidade muito grande em como contar aquilo e como retratar e se aproximar o máximo possível do que fosse verdade. E quando os personagens são reais, eles, de alguma maneira, te impõem. Talvez a montagem ela pode, às vezes, conseguir ultrapassar isso, mas eu acho que isso é interessante em relação à ficção. Eu pensei muito sobre isso. Puxa, quantas histórias muito mentirosas eu contei, quantas vezes eu passei desse limite dos personagens na ficção, e aí, quando o personagem existe, é mais difícil fazer isso. Imagino que vocês tenham recursos, mas deve ser difícil. E eu te digo mais, a gente fazia uma reunião de pauta mesmo na hora do almoço, porque, às vezes, a sua impressão do fato é muito diferente da pessoa do lado. Teve uma discussão ali e você entendeu que a pessoa X está com razão, e a pessoa do lado falou, não, a razão é do fulano, porque, às vezes, ele tem uma informação de uma coisa que aconteceu. Então, essa troca, para você chegar o mais próximo possível do que realmente aconteceu, é super importante. Eu acho que tem uma diferença aí do confinamento para um programa gravado, é que, assim, no confinamento, no gravado, você ainda tem a chance de não conseguir captar. Você põe um depoimento, você faz uma entrevista, você tem um apresentador ali que pode puxar o assunto. No off. A gente ali aconteceram situações, a gente tinha um limite ali para guardar material, porque é muita coisa, né? E aí retomaram uma história de, sei lá, 2 meses atrás, quando o programa começou, e que a gente não tinha mais essa imagem para recuperar e construir. E aí a gente tem que apelar para o que a gente tem. Videografia, já aconteceu da gente fazer infográfico, ou tarja explicativa, ou quando o apresentador vai chamar aquele VT, ele explica a situação na cabeça. O que a gente não pode... Mas essa coisa da construção de diálogos ou de interações inexistentes... Se você for trabalhar eticamente, você não pode pegar uma reação que é de uma outra situação e jogar ali, porque você vai estar... Se é entretenimento, se a função é simplesmente entreter, e o público não está buscando exatamente verdade nenhuma de personagem, Gabriel, mas simples... Essa questão ética se coloca?
Em 1991, eu fui no Festival de Salvador com um filme que eu tinha produzido, e eu assisti na mostra, não lembro de quem é o filme, eu lembro exatamente dessa cena, é uma coisa que me marcou e que, para mim, é um balizador de tudo que eu fiz depois. Tinha um documentário em competição, que era um documentário sobre prostitutas, sobre garotos de programa, e era feito ali na Bahia mesmo, etc. Era uma documentarista, ou um documentarista de certo prestígio. Eu lembro que o filme estava bem colocado. E a cena que mais me marcou era assim, era um paredão, tinha um banco, e tinham 5 prostitutas sentadas. A segunda da direita para a esquerda estava falando, e as outras todas ali ouvindo. E tinha até a voz da diretora em off, perguntando para ela como é a sua vida, ela dizendo que ela tinha uma vida muito sofrida, e que aquilo era muito penoso para ela, e que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. A quarta, da direita para a esquerda, dava gargalhadas dos absurdos que a outra estava falando, no entender dela. E ali, para mim, ficou absolutamente claro que a tese da diretora era o que essa estava dizendo. E que, obviamente, elas são o quê? Elas são prostitutas. O que elas fazem? Elas vendem para você o que você quiser comprar. E a diretora queria comprar aquilo, queria comprar aquele drama, ela dizia que a vida dela era uma merda, que não sei o quê, que não sei o quê. E a outra, que estava na mesma situação dela, estava rindo, se gargalhando, achando que a outra estava contando uma piada. Então, essa dissonância entre a tese da pessoa que estava fazendo e o mundo real que ela estava documentando era uma coisa muito grande. Essa é a sua pergunta. Depende do seu norte de trabalho. Então, você manipula a coisa desse? Eu manipulo. Todos manipulamos. O Jornal Nacional manipula. Se você escolher esta imagem, aquela, você está manipulando. É isso que fazemos nós. Seja os jornalistas, os documentaristas, os produtores, diretores e editores de reality show. Agora, essa manipulação tem qual norte? Tem qual ética? Qual ética? Mas no caso do material jornalístico, se for feito isso que eu descrevi, isso é a falta de ética extrema. Isso é o fim da linha. Isso é pênalti. Não pode, de jeito nenhum. Agora, no contexto de uma obra ficcional, né, onde tanto faz, na verdade, em certo sentido, se aquilo é verdade verdadeira, de fato acontecida, ou se é uma situação que foi criada do âmbito para a finalidade do entretenimento, que é o que as pessoas estão Acho que a gente pode falar de pudor, talvez. Eu não tenho nenhum pudor de fazer isso, cara. Eu não tenho nenhum pudor. Até porque, se eu estiver fazendo isso de uma maneira manipulativa, só para construir uma tese que é minha e que não advém daqueles fatos ali, aquelas realidades, aqueles fatos que tem ali, porque eu tenho muito apreço por documentar essas realidades, esse é o meu norte de trabalho, elas vão puxar meu tapete no minuto seguinte. Se eu construir uma falsa intriga que não existia ali e aquilo não se desenvolver, eu estou olhando, como eu olho para o seriado, estou olhando para a curva longa. Claro. Eu não estou olhando para fechar aquele bloco. Claro. Eu acho que você pode pontuar, mas você não pode distorcer. Principalmente, aí falando do reality show de confinamento, quando você tem o público do outro lado decidindo as coisas. Você não pode passar uma informação totalmente fora só para atrair mais audiência. É uma outra matemática que você tem que fazer. E outra, assim, no caso do reality show, vai ter tantos elementos, vai ser tão difícil você ficar realmente sem nada a ponto de precisar distorcer neste grau, sem falar do acompanhamento 24 horas, das pessoas no Twitter, assim, é muito difícil. E você tem muita gente envolvida, porque não é só quem está captando a imagem, é uma equipe gigantesca de câmera, de faxineira. Então, assim, você distorcer uma realidade ali e vender aquela ideia, você vai ter muita gente dizendo que a emissora está fazendo isso. E é um tiro no pé. Então, você tem que ter um limite, assim, até que ponto eu estou pontuando e trazendo uma informação, talvez de uma forma assim, não quero dar o recado, mas eu vou deixar a imagem, as pessoas interpretam, do que você colocar lá assim, olha, eu vou distorcer aqui para ganhar mais audiência. Legal. Mas eu acho Só um minutinho. Está aberta a palavra, quem quiser fazer uso dela. Tem os microfones aí para quem quiser falar, mas a gente, enquanto o primeiro se habilita, a gente ouve a Carol. Tentando responder a sua pergunta, eu acho que, se houver mentira, ela é anterior a este fato. Talvez a mentira é um formato que ele não é
ele não é só realidade. Por mais que estejam pessoas tendo reações verdadeiras, existe um todo que é construído. Mas não é mentira propriamente dita. A pessoa se referia assim, a certos trechos da construção dramática que, de repente, uma certa cena ficava sem muita explicação clara. Mas será que né? mesmo... E aí usar elementos, desmontar elementos anteriores para construir uma passagem de significado que aclare mais esta cena que ficou meio solta. Perfeito. Entendeu? Mas A será mentira... que mesmo quando você não faz isso, com outros recursos, quando você tem que dar sentido para a história do que está acontecendo e construir a história de alguma forma, você também faz isso, mesmo que você não recorte, né, diálogos? Eu acho que isso está na essência... Na essência do próprio trabalho. Exatamente. Da narrativa, do storytelling, né? Gente, falando em personagens, vamos botar mais personagens na roda. Por favor. Oi, tudo bem? É o seguinte, eu achei bem interessante o debate, porque ele começou falando de um dos temas mais importantes de reality show, que é se tem roteirista ou não, e acabou falando do segundo tema que eu considero mais importante dos reality, se é manipulável ou não, se tem que manipular ou não. Então, ele fez um parênteses legal entre as duas coisas. Em relação a esse último tema da coisa da manipulação, eu não sei se eu entendia mais o subtexto que o Prioli tinha falado. No primeiro momento em que vocês tinham jogado o tema, você meio que falou, parecia que você está querendo dizer, escuta, é só um show, é só uma brincadeira, é só um entretenimento, não é jornalismo, não tem que ter tanto... Essa responsabilidade assim tão grande. Eu acho que é uma discussão bastante importante e que, ela levada só teoricamente, a gente acaba patinando um pouco, acaba entendendo pouco da coisa. Nessa perspectiva de pensar aquilo é só um entretenimento, eu queria botar um exemplo que eu não sei se todo mundo viu, mas um filme chamado Quiz Show. Vocês viram ou não? Sim. Puta, uma pena. Então, eu vi. Acabou. Não tem mais o que falar, porque ninguém viu. Bom, é um filme falando sobre um programa de estúdio de TV dos anos 60 ou 70, sei lá, em que era programa de perguntas e respostas, e daí tinha um cara que estava indo lá super bem, e a produção do programa começou a meio roubar um jogo para ele, mandando as perguntas antes para ele poder estudar e se dar melhor, porque queriam que aquele cara se desse bem. E daí isso foi uma manipulação horrorosa. Assim. E daí, no final do filme, um dos produtores falou, escuta, isso aqui é só televisão, isso aqui é só um programa de entretenimento, a gente não está fazendo jornalismo nem nada. Vai ficar sem graça a pergunta por conta do exemplo, infelizmente, não ser tão universal quanto eu imaginei que fosse. Mas eu quero um pouco voltar para esse tema e entender onde é que vocês falam, não, aqui eu não posso ir. O que é que fala, isso eu não posso fazer? E o que é que fala, espera aí, vamos dar uma empurrada mais do que só fazer o jogo da queimada? Ou então, por favor, dê você 2 ou 3 exemplos assim que foram mais inusitados do jogo de queimada. Eu volto na mesma tecla. Eu acho que a gente potencializa e bota uma lupa de aumento em algumas situações que iam passar desapercebidas, até para criar sentido. Eu ia falar, até completando a Carol, que assim, a gente acha que a gente faz sentido no nosso dia a dia. Quando você grava pessoas 24 horas conversando, você começa a entender o quão louca as conversas são, que elas começam do nada, elas terminam do nada, e você tem que dar um sentido ali para a pessoa que está ouvindo entender. Então, assim, eu acho, e aí falando eticamente, claro, você distorcer o que está acontecendo num programa que vale R$2 milhões, que aí pode entrar milhões de outras discussões do call center, que aí nem cabe a gente entrar aqui, mas pensando que é votação do público mesmo, e que tem uma auditoria, e que a pessoa pode ir lá contestar, e que a pessoa está competindo por esse dinheiro, você tem que tomar um cuidado realmente de não distorcer aquela situação. É por isso que tem essa reunião com esse monte de gente que viu diferentes momentos desse conteúdo durante 24 horas, para a gente chegar a um consenso de qual é essa realidade. Legal, mas você não distorce a situação, mas você, na edição e na roteirização dela, você constrói os personagens no sentido de falar, este é o vilão, este é o mocinho, este é o bacana, esse aqui é o mais intelectual, através de atributos que a pessoa tem e que você exacerba na edição. Isso não é, de certa forma, sobretudo quando você divide, você seleciona os vilões, você não está interferindo diretamente no resultado? Uma coisa, assim, a gente não mostra nada que as pessoas não tenham feito. Já começa daí, né? Assim, tudo que está feito ali pode estar trabalhado, editado,
Mas, assim, tudo ali aconteceu e foi feito por eles. Então, eles são responsáveis. As pessoas que entram têm uma consciência muito pequena do que vai, de fato, acontecer, que ela vai ser vista de um jeito que nem ela mesma nunca se viu. E tem um caso que eu acho que explica bem, te dá um exemplo, resolve essa questão. Na Fazenda 3, a gente tinha um romance prestes a acontecer. A gente nunca tinha tido um relacionamento lá dentro e a gente queria, né? Ia ser legal ter alguém namorando lá dentro. E tinha um casal ali que estava para sair, não saía, e o cara chavecava a menina não ia, e não sei o quê. Cada momento que esse cara dava um olhar para ela, já vinha aquela trilha sonora, já vinha o slow, porque a gente queria construir no público essa expectativa também que a gente tinha. Só que a gente não falava assim, olha, agora vocês beijam. A gente tinha que esperar isso acontecer. Só que, para ficar interessante, para criar esse suspense, a gente tinha todo um tratamento na edição para que isso acontecesse. Quando o programa acabou, a gente se encontrou, eu me encontrei com essa menina, o cara ficou até o final e ele acabou até ganhando. A menina saiu antes, teve uma festa, ela foi nos bastidores, me conheceu, e aí, quando eu fui apresentado a ela, ela falou, então foi você, que era editor-chefe, foi você que me arrumou um namorado aí dentro? Aí eu já dei a resposta clássica, que é, olha, eu não pus nada na televisão que você não tenha feito. E ela virou para mim e falou, mas o que eu fiz não tinha câmera lenta nem trilha sonora. E ali ela matou para mim o meu trabalho. Ali ela resumiu, eu calei a boca, eu falei, você está totalmente certa. Porque ela realmente fez tudo aquilo, mas a gente faz isso. Aí vem o entretenimento. E não só isso, eu acho que essa pergunta vale para a dramaturgia. Você pega um vilão e você pode fazer ele de uma maneira chapada, só mostrar como ele é vilão, como ele é mau, como ele é terrível, ou você pode ter um vilão complexo. Né? O Masterchef, que eu gosto, eu acho interessante isso. A gente vai mudando para quem a gente torce, porque todos eles vão sendo... eles são generosos com os seus personagens, assim, né? Eles conseguem mostrar muitas facetas. Enfim... então, mas eu acho que essa pergunta também se resolve na dramaturgia, porque, no fundo, são coisas que se referem à dramaturgia. A mentirinha está em que dizem que é uma dramaturgia de verdade. Não, absolutamente. Né? Eu acho muito relevante, mas eu queria... Não há nada mais idiota que você pode fazer na sua vida do que se inscrever no reality show e ser participante de reality show. Nada. Aí, quando você se inscreve no reality show, você escreve no papel e você autoriza a pessoa que está produzindo e dirigindo o reality show a fazer qualquer coisa. Mesmo. Então, eu, dentro do meu conjunto moral e ético, não tenho nenhum problema, não teria nenhum problema de roteirizar e de determinar o que aquelas pessoas fizessem ali dentro para gerar um bom programa de entretenimento. Porque eu estou ali apenas com a missão de fazer um bom programa de entretenimento. Eu não tenho nenhum compromisso com a verdade. Eu escolhi aquelas pessoas, e etc. Eu só acho, e eu desenvolvi isso ao longo desses trabalhos, e aí eu estabeleci isso como norte, que é aquilo que eu falei no começo, que a reação espontânea dessas pessoas, que a interação espontânea dessas pessoas é muito mais rico e é um material dramático, dramatúrgico muito mais interessante do que qualquer coisa que eu pudesse escrever. Eu não tenho esse mito que eu sou um gênio, que eu sou Deus, que eu vou pré-determinar aquilo, que aquilo vai funcionar. Eu prefiro trabalhar com o material real que eles me oferecem e daí eu roteirizar em cima da estrutura dramática dos episódios. Tá bom, eu quero passar. Desculpa. É só uma coisinha, porque até para a próxima discussão, num livro sobre o roteiro do Maqui, que eu gosto muito, ele fala uma coisa que eu acredito, da ética do roteirista. Aí não tem a ver com reality, mas podemos fazer a ponte, que é o roteirista ele tem a obrigação de dizer a verdade, sempre, ao contar uma história. A verdade, o que ele está falando é o seguinte, você acha, nas histórias mais bobas, você acha que essa mulher aqui, que está solteira há 20 anos, ela consegue realmente refazer a vida dela com esse garoto de 17? Essa história é possível? No seu coração, você vê que eles podem se amar? Ou você está só me contando isso porque já fizeram todas as comédias românticas do mundo e você não sabe mais por onde ir? Assim, se você acha isso possível e você faz isso ser possível para nós, isso é verdade para você, aí, ok, você escreveu o filme. Se você está só reproduzindo fórmulas e isso não está contemplado, não. Então,
Eu acho que se eu fosse ser roteirista de um reality, eu teria esse impasse. Lindo, belo painel da ética da roteirização. Oi, boa noite. Oi. Primeiro, eu queria agradecer muito, a discussão está sendo super interessante, estou gostando muito. E também queria falar que eu sou uma grande fã das Três Terezas, então, Eba, parabéns, é super legal. E eu tenho uma pergunta mais direcionada para o Roberto, que eu trabalhei bastante em produtora nos Estados Unidos, tanto que só faz reality, que quer fazer mais reality, ou que meio que empina um pouco o nariz, né, para reality. Eu queria saber como funciona na Moonshot. Tipo, você tem uma preferência de reality, non-reality, tipo scripted, né? Se você acha que o fato de reality ser mais barato está também barateando um pouco, as pessoas estão olhando um pouco pro scripted, tipo, temos que fazer isso mais barato, tipo, qual você acha que é meio que tem uma agressão entre as duas coisas, ou cada um tem o próprio mercado? Não, então, a orientação industrial da produtora quem dá sou eu mesmo, então o portfólio de coisas que a gente faz, e a gente também faz coisas infanto-juvenis, a gente também faz coisas de outros gêneros, mostra um pouco, já responde essa pergunta. Eu gosto de todos esses gêneros, e eu gosto muito mais do que isso do desafio narrativo que cada um desses gêneros te impõe para você ser eficiente, para você conseguir chegar nos corações, nas mentes das pessoas com aquele produto que é feito para ela. E, mais além disso, o grande desafio e o que me move, mais do que um gênero em especial, é você conseguir, que é isso que une todos os gêneros, e que eu estou insistindo aqui, que é a questão narrativa. É que você entender o código narrativo de cada gênero e você conseguir ser absolutamente autêntico naquele gênero, a ponto de você ser eficiente, engajar a sua plateia, o seu espectador. O cara só assiste docu-reality. Foda-se, eu vou falar com esse cara. Então, não adianta eu fazer lá o Santo Forte, porque esse cara não assiste série, ele não assiste filme. E se você, de fato, conseguir se apropriar, esse é o desafio, se apropriar das ferramentas narrativas específicas daquele gênero, mas tendo como fundo e como norte de trabalho contar histórias, contar boas histórias e saber contar histórias, eu acho que você encontra essas duas coisas, e aí a eficiência de cada produto te mostra se você conseguiu ou não chegar ali. Essa era uma discussão quando a gente fez 9mm, foi a primeira série policial da TV paga que estourou, que foi um grande sucesso, bateu nos corações e nas mentes das pessoas. Antes de mais nada, a gente sabia que a gente não sabia fazer. Antes de achar que sabia fazer para tentar fazer, a gente sabia que a gente não sabia. Então, a gente estudou, porque também não é que a gente sabe, ou tem inspiração, ou é gênio, é superdotado, não tem nada disso, a gente trabalha. E a gente sabe que 99% de trabalho e 1% de inspiração. E aí, a gente sabe que, se você não tiver 10 mil horas de treino num troço, você não é proficiente naquele troço. Então, a gente estuda, e aí usa essas ferramentas que são próprias daquele gênero. No caso da série dramática policial, a gente foi estudar os códigos narrativas de... Seriado semanal não é um produto que exista no Brasil, começa a existir agora. Então, a gente não tem domínio dessa técnica também. Estuda. Polícia, ninguém era polícia na equipe. Estuda. Como é que esse cara fala? Como ele se mexe? E aí, se você, ao final do processo, conseguir... Só para encerrar isso aqui, rapidamente, assim, no lançamento da segunda temporada, a gente fez uma coletiva de imprensa na Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo. E tinha um monte de investigador de polícia do Estado de São Paulo, que eram os nossos personagens retratados, que nunca tinham visto a série. Ao final da exibição de um episódio, eles estavam chorando e dizendo assim, essa é a nossa vida. Eu digo, não é, meu amigo. Isso é uma série de ficção e a gente sabe todos os atalhos que a gente pega para conseguir amarrar aquela história. Ele falou, não, é assim que eu me sinto na rua. Bacana. Boa noite. Meu nome é Paulo. Voltando um pouco à questão da ética nos realities, há um tempo atrás o Big Brother teve um problema com um rapaz que aparentemente teve uma relação forçada com uma menina e a Globo parece que deu uma abafada no caso
E eu queria saber, em relação a isso, que isso gera, os realities geram muitas fofocas, muita mídia. E, nesse caso, como vocês assistem à questão da ética, sabendo que existe o telespectador assistindo do outro lado e como que ele vai encarar essa verdade que, às vezes, não foi aprofundada e, nesse caso, poderia ter sido até aproveitada para colocar algumas questões mais claras para a sociedade, assim. Olha, eu vou retomar a questão que aí o Big Brother e como o Big Brother lida com as questões éticas não são muito da minha alçada, eu não sei como é que eles chegaram naquela decisão e por que tomou aquela decisão. E essa é uma decisão também muito ligada à própria direção do projeto, né? Assim, a gente ali, como edição, até como criação, a gente tem um material ali, mas quem decide essa conta do quanto vai para o ar e do quanto aquilo é relevante para o programa ou não, é uma decisão de direção, junto com a emissora, junto com os processos que isso pode gerar, até que ponto isso, de fato, é um conteúdo para o programa ou não. Então, tem um código de ética interno, que aí foge da nossa alçada, que cada projeto que você trabalha, eu sugiro para quem for trabalhar num projeto como esse, conheça antes, que uma vez que você assine um contrato e fale, vou trabalhar nesse programa, você está concordando com a maneira como aquelas pessoas vão decidir. A gente teve várias situações ali puxando para a Fazenda, passíveis também de provas que as pessoas questionaram se tinham sido justas ou não. Numa das temporadas, estava a Ângela Bismarck, aí assassinaram a irmã dela aqui fora. Então, conta ou não conta para ela? Dá ou não dá essa informação? Como dá? Grava isso, não grava isso? Isso é conteúdo? Isso tem a ver com o programa? Isso interfere nas pessoas? São questões muito que eu acho que não tem um certo e errado, isso tem que ser avaliadas caso a caso. O que a gente tem, como edição que eu tinha, qualquer questão um pouco mais polêmica, que fosse numa brincadeira ali, uma discussão que a pessoa chamou o outro de qualquer coisa, e que a gente pudesse conceber que, uma vez que a pessoa saia do programa, ela possa processar o outro porque se sentiu ofendida, e a gente precise oferecer aquele material, a gente guardava esse material no nosso julgamento, e fique ali no arquivo da Record, caso isso seja motivo de processo, indo ou não para o ar, independente disso. Mas vocês faziam isso ou o jurídico roteirizava? Não. A gente tinha, obviamente, junto com o jurídico da Record, as questões relevantes que podem dar problema. A gente tem uma percepção, né? Com o tempo, você vai criando um filtro também, e quando você não sabe, você pergunta, olha, aconteceu tal situação. E tem uma coisa ótima hoje da internet, que, como tem aí o 24 horas, às vezes, quando você vê que na internet já repercutiu, você fala, isso aqui é quente, isso aqui vamos guardar, se a gente não usar no programa por alguma razão, vamos guardar, porque pode ser que seja motivo de uso mais tarde. Beleza. Boa noite. Meu nome é Danilo, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 realities, trabalhei no Aprendiz e no Ídolos, e é claro assim que os personagens são muito importantes, tanto que algumas pessoas são carregadas até o processo final de eliminação. Por exemplo, no Ídolos tem um personagem que vem no interior de Goiás, o sonho dele é virar cantor, e esse personagem é conduzido na história e é levado na final. Queria perguntar para o Roberto como é esse processo de eliminação para ele. Se esse processo de eliminação faz parte da roteirização, se é da manipulação, ou se no reality que ele produz, ele vem do mérito, da capacidade da pessoa em ganhar aquilo. Na Fazenda, por exemplo, é óbvio que vem do mérito da pessoa porque é votado, mas quando é julgado, por exemplo, MasterChef, Desafio da Beleza, se para ele vem da pessoa ou se faz parte da direção. É sempre uma questão, e a gente tem a missão de fazer um bom programa de televisão e que seja entretido. Faz parte, a gente falou bastante de elenco, né? Só que a gente só falou de participante. Então, faz parte do elenco os nossos júris, apresentadores, seja o que for. Especialmente nesses que são de competição, que, portanto, você analisa uma qualidade técnica. A gente está gravando agora, acabei de vir do estúdio, que seja doce, que é um outro desses que a gente faz de confeitaria. A gente procura escolher, como jurados, as pessoas com a melhor qualificação técnica que a gente encontre, até para que a opinião dessas pessoas seja respeitada perante quem vem lá para participar. Fizemos isso no Top Model, fizemos isso em cada um, dentro do que a gente entendeu. A gente faz The Taste, tem o Claude Troagro, tem o Felipe Bronze, tem o André Mifano lá como jurados. Então, eu respeito muito o critério técnico. Agora,
uma vez que o critério técnico se apresenta e que ele é posto na mesa na hora do julgamento para escolher as eliminações e tal, se existe uma questão clara e definida, eu diria que isso é maior do que o meu jogo. Então, assim, eu adoro aquele cara como personagem, mas ele patentemente foi o pior de todos e fez um troço horroroso e é destacadamente o pior. Eu fico quieto aqui no meu canto, os caras escolhem quem eles querem dar como melhor, etc. E tal. Se existe dúvida, se existe um empate técnico, se existe campo de discussão, aí eu entro e falo, decisão de vocês, estamos juntos aqui, a gente todos, né, mesmo vocês sendo técnicos no assunto, não quero que você ponha a sua cara lá e passe um vexame, porque aquele cara fez esse troço horroroso, e está dito que você que votou sozinho e está lá. Mas, havendo campo de discussão, eu digo, olha, para mim, entre essas 3 pessoas que tanto faz, porque fizeram mais ou menos a mesma porcaria, se você me deixar essa daqui, é melhor para a gente. Porque você atua no critério de desempate. Eu atuo no critério de desempate porque a história vai crescer. Você vai me deixar este mineral que não fala, que só fala por monossílabos, ou essa pessoa que fala sobre os outros, que comenta, que é um narrador da história, que você pode usar com outras funções, que tem uma antipatia com fulano, que estabeleceu um antagonismo, tarará, se equivale, está tudo mais ou menos ali, deixa esse cara aqui. Mas... E puxo para o reality do confinamento. Se a gente acha que a fulana ali está rendendo muito e a gente tem medo que a queimada vai queimar ela no público, não põe a queimada hoje. Porque a gente quer manter ela no programa um pouco mais. Tem esse cuidado, principalmente no começo. Se você queima de cara todos os participantes que estão movimentando... Aconteceu isso na Fazenda, eu não lembro qual é o número agora, acho que foi a da Gretchen, que tinha a Nicole Balls, que, apesar de ter a Gretchen, a Nicole era uma pessoa que movimentava muito a casa. E ela começou a ter uma rejeição muito grande de cara. E aí houve uma preocupação assim, se ela sair, o programa vai perder 50%. Óbvio que a gente não tem como manipular a votação nesse caso, não tem um critério técnico, mas assim, puxa, não vamos pôr a queimada hoje, porque hoje ela está de pá virada e vai pegar meio mal. Vamos deixar a naturalidade da situação se apresentar. Se ela brigar sozinha, azar o dela. Mas hoje a gente não precisa provocar nada, porque a gente quer manter esse personagem um pouco mais. Isso acontece no nosso também, não vou mentir. Bacana. Boa noite. Ainda sobre a Fazenda, eu queria entender mais ou menos se todos os personagens, assim, você deixou a entender que, conforme a história vai acontecendo, vocês também vão preparando os próximos acontecimentos. A gente está observando que isso está mais quente, que esse assunto é mais legal e tal. Mas eu queria entender o pré. Eu queria entender assim, se vocês costumam traçar uma história, uma trajetória para cada personagem, só para segurar, bom, a gente sabe que esse aqui pode ir por esse caminho, que esse talvez vai encontrar com aquele no futuro. Tipo, isso acontece ou vocês realmente confiam na trajetória que vocês já conhecem de cada personagem? Como eu te falei, tem esse mapa de personagens antes e dificilmente você vai colocar pessoas muito parecidas do mesmo estilo. Então, se você já tem um bad boy, não tem que botar 2 ou 3 bad boys. Vamos botar um rótulo diferente aí. Porém, por mais às vezes que a gente também acha que a pessoa é de um jeito e a pessoa na entrevista se coloca de um jeito, porque, ainda mais no nosso caso, é a celebridade que quer entrar, né? Então, eles falam na entrevista, antes de ser contratado, tudo que a gente quer ouvir. E aí, chega lá, eles fazem outra coisa. Porque conseguiu o contrato, eles vão lá fazer o que eles bem entendem. Então, assim, esse cuidado de quem vai fazer o quê, aonde, não existe tão detalhado. E outra, o grupo, as pessoas mudam em grupo. Você entrevista fulana, ciclana, beltrano, tudo num quartinho de hotel separado, você e a pessoa. Essa pessoa entra naquela casa, percebe a dinâmica do grupo, ela vai agir mais assim ou mais assado. Então, você não tem muito esse controle. Você não tem muito como prever, vai rolar esse romance, não sei quem vai pegar. As pessoas são imprevisíveis. E é isso que eu estava falando, que é a parte legal da vida real, né? Porque a gente também identificar, esse cara aqui vai ser o antagonista. Chega lá, dá tudo errado. A gente olha e fala, a gente é farsa, né? Tudo que você previu que ia acontecer, deu tudo errado. Mas as interações reais e a nova dinâmica que se estabelece é muito mais rica do que aquela que você pensou quando você montou aquele negócio ali. Oi, obrigada. Boa noite. Eu gostaria de saber sobre formato. A maioria dos formatos são adaptados. Vocês acreditam que ainda existe mercado para novos formatos no Brasil?
Pô, a gente está fazendo agora. Que Seja Doce é formato próprio que a gente desenvolveu. Food Truck é Batalha, formato próprio que a gente desenvolveu. Cozinheiros em Ação é formato próprio que a gente desenvolveu. Desafio da Beleza, adaptado. The Taste, adaptado. A gente faz hoje mais formatos próprios que nós criamos e desenvolvemos, SOS Salve o Salão, formato próprio que a gente desenvolveu, do que formatos adaptados. A gente se apropriou das ferramentas, aprendeu a fazer, fiz uma das edições do Popstar lá atrás, Brasil Next Top Model, por um fio, uma adaptação de Sheer Genius, que é um formato americano, XYZ, e em algum momento a gente começou a inventar nossos próprios formatos. Mas, se vocês têm ideia de formato, associem-se a uma pessoa que produza. Porque eu venci o primeiro NetLab, eu tinha ideia de um projeto, estava tudo na minha mão, mas ninguém te ouve se você não tem alguém que banque e fale, não, eu consigo fazer, portanto. E, às vezes, eu, como roteirista, por exemplo, eu tenho pouquíssima experiência com orçamento, quanto custa, quanto tempo leva. Então, eu não sabia quanto custava e como era para fazer. Nenhum canal, pelo que eu tive a experiência, de repente pode ter mudado, mas assim, nenhum canal te ouve se você não chegar assim, olha, eu tenho essa ideia e fulano diz que consegue fazer, portanto. Aí o canal vai falar, beleza. Quando ele sabe que tem uma produtora envolvida, que tem ali o know-how, que vai conseguir realizar aquilo e por quanto, começa uma conversa. A gente não vai abrir esse assunto aqui porque é outro, mas eu só queria 30 segundos dizer o seguinte. Também, formato não é ideia. Tá? Mesmo internacionalmente, no Brasil não registra ideia. E mesmo internacionalmente, um formato só se consolida, você só pode chamar ele de um formato quando você faz. Tá? Então, existem formatos concorrentes dentro do mesmo gênero. De música tem 20, de gastronomia tem 60, e etc. E tal. Então, é quando você faz. A gente sofreu um processo, quando a gente começou a fazer o Desafio da Beleza, e a pessoa processava o patrocinador, a Globosat, a agência de publicidade, e nós, por plágio. Por quê? Porque ela teve uma ideia de um reality show sobre maquiagem, comentou com uma pessoa da Globosat, que nem sequer era deste canal, numa festa, e disse que foi roubada, porque ela passou essa ideia para alguém. E, ainda por cima, era um formato adaptado. Então, eu falei assim, não, essa ideia tem dono, essa ideia é deste francês. O juiz nem considerou, ele falou, tá louca, e tchau. Mas você tem como registrar o projeto. Uma vez que você escreve ele pode ser seu. Esse é outro assunto de formato, mas é a Bíblia inteira, é o know-how e são todas as ferramentas para fazer aquilo. Não é a ideia de, eu quero fazer um reality show de maquiagem de competição. E se a pessoa pegar a sua Bíblia e trocar um parágrafo, já é outro projeto, ela pode registrar. A realidade é essa. Só antes, tem uma outra questão. Eu queria que você comentasse isso, Carol. Eu estou sentindo... Eu não consigo ver, nesses produtos, uma diferença entre o papel do roteirista, do editor e do diretor. Me parece que os três papéis se confundem o tempo todo. Ou eu estou equivocado? Mas eu acho que esses papéis se confundem mesmo. É isso que eu estava falando. E quando o roteirista vai para montagem, no Helena, era a gente junto lá. O que eu acho que é da essência do trabalho do roteirista é o roteirista ele pensa no sentido da história, ele pensa no conceito, ele pensa o que está em jogo para aqueles participantes. Quem concebe isso, a autoria disso, é do roteirista. Isso não é função do montador, ao meu ver. O montador teria que tornar isso possível a partir do material que foi feito, mas ele... E claro que, na hora de fazer, você vai descobrindo outras coisas, e aí você conversa, e revê, e repensa, e coisas aparecem. Mas, na essência do trabalho do roteirista, eu acho que está isso, o sentido, né? Pelo que eles estão brigando. Que encontro é esse? Né? É amor ou amizade? São os valores que estão em jogo. Né? Bom, vamos para a última pergunta. Bom, boa noite. Eu vou fazer um questionamento na condição de leigo, exclusivamente com uma visão de telespectador. Eu acredito que vocês devem ter um público-alvo para que vocês produzam e que segure aquela pessoa ali assistindo a televisão. Falando em termos de televisão, reality. E o que eu acho mais chato é a gente sentir que aquilo não tem credibilidade, como o Roberto falou.
aquele caso da Bahia. Eu acho que as pessoas, por mais intelectual ou não, ela tem sentimento. E aí vem a falta de credibilidade para que você tenha sustentação do teu programa na mídia. Ou seja, na mídia que eu falo, porque o público, ele como um todo, é que vai dar sustentação à continuidade daquele projeto, etc. Eu queria apenas que vocês comentassem. Olha, eu posso falar de carteirinha, assim. Você nunca vai agradar a todo mundo. Você tem não importa o que você faça como roteirista. Aliás, a gente tem uma coisa muito próxima quando produz alguma coisa, e aí alguém de fora fala, mas por que você não muda aqui? Você fica pé da vida, né? Não está mexendo numa coisa que eu fiz. Então, assim, é muito difícil você agradar todo mundo. Eu tenho um exemplo, teve, acho que a Fazenda 4, a gente trouxe 3 ex-participantes para concorrer por uma vaga logo de cara. Foi quando acho que a Monique Evans voltou. E a gente entrevistou essas 3 pessoas antes de elas entrarem. E nessa entrevista, elas já sabiam quem eu era, que eu era editor-chefe, que, num primeiro momento, as pessoas nunca sabiam, né? E eu lembro que uma delas, que eu acho que foi a bandeirinha, Ana Paula, ela virou para mim e veio reclamar que, na temporada que ela participou, ela foi muito mal representada, que as pessoas diziam que não era bem por aí. Aí eu olhei para a cara dela e falei, pois é, né? Assim, se eu fosse computar todo mundo que vem reclamar, né? Não falei com essas palavras, mas dizer, pois é, que coisa, né? Aí ela olhou para mim, acho que ela entendeu, ela falou assim, puxa, todo mundo deve reclamar de como é retratado, né? E eu virei para ela e falei, olha, quem ganha não reclama. É a única pessoa que acha que foi justa, que está tudo certo, que foi perfeito, é quem ganhou. O segundo colocado em diante vai ter alguma razão para te dar de que ele foi mal interpretado, que aquilo não foi verdade. Então, assim, só a partir daí você entende que se eles mesmos têm essa percepção, imagina você em casa, vendo uma coisa ali isolada de 40 minutos, com as suas crenças, com as suas opiniões, com as suas impressões. É perfeito todo dia? Um programa desse, seriado? Não é. Assim, tem programas ótimos? Tem programas mais ou menos? Tem os ruins? Tem, mas televisão diária é isso. Então, você buscar a credibilidade está muito mais apoiada nos órgãos que estão auditando o programa, na audiência que traduz para a emissora, porque, de repente, você ou as pessoas que você conhecem questionam o programa, mas tem muita gente que continua assistindo e acredita e vota. Então, enquanto esses números estiverem pendendo para cá, essa balança estiver na maioria dos que acreditam, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar e até ouvir qual é o problema da credibilidade para saber se a gente está fazendo alguma coisa errada também. Para mim, particularmente, esse é um norte de trabalho, como eu te falei, mas e aí não é um norte de trabalho só no reality show. Eu ajo desta mesma maneira em dramaturgia. Então, quando a gente fez sessão de terapia, que era só 2 pessoas falando numa sala, a minha principal preocupação era essa. Será que vão acreditar nessa pessoa? E aí o drama dessa pessoa precisava ser tão próximo da realidade quanto possível, a maneira que essa pessoa expressava o seu drama precisava ser crível, e a construção daquela história precisava ser absolutamente crível, senão você não ia entrar e viajar naquela história e mudar de canal de imediato. Então, para mim, isso é um norte de trabalho. Tentando... A experiência de 91 foi muito marcante mesmo para mim. Complicando um pouco, talvez não seja quebra de credibilidade, talvez seja mais quebra de convenção. Porque a gente convenciona que é de verdade, que é real. E aí, quando tem qualquer indício de que não é, e não é, né? A gente está aqui há horas falando do quanto também existe construção a partir do real. Mas, até aí, fazendo ficção também é a partir do real. Tem, acho que, um filme que eu estava revendo ontem por causa da mesa, que eu acho maravilhoso, um dos filmes brasileiros mais lindos, que é O Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho, que, basicamente, começa com uma mulher dando depoimento para ele. Você encara aquilo como um depoimento real. E aí vem uma atriz famosa e continua o depoimento dela. Aí você entende que aquela era a que está falando de verdade, e depois veio a atriz tomando aquilo como um texto e interpretando. E aí você fica seguro. O meu sentimento é, nossa, como a real é melhor até que a Marília Pêra, né? Assim. Só que aí, depois, ele subverte isso, e a que eu tinha achado que era real não é, ela é atriz, ela só não é famosa, eu só não reconheci. E, provavelmente, me senti mais confortável porque me disseram que era verdade. Então, também, não sei, acho que a gente podia pensar nisso. O quanto é incômodo também, porque a gente está estabelecendo convenções. No teatro tem convenção. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma floresta.
A gente está cada um num barquinho aqui nessa cadeira. E aqui é o mar. Se eu desencanar disso e começar a andar aqui, também é incômodo para quem está assistindo, porque a gente combinou que seria assim, né? E mesmo na TV, na novela, o galã da novela não pode declarar por aí que ele é gay. Por quê? Porque espera-se que ele não seja. Então, a vida dele real também está em jogo para que ele possa estar dentro da ficção, né? Acho que é um pouco maior até o problema do que só no reality, né? Todo como a mídia trata, né? Muito bom. Com essa ampliação do problema, esse monte de questões que levantou, nós nos despedimos desta mesa Narrativas Reais do Encontro de Cinema, agradecendo a presença de todos, dos nossos participantes. Acho que foi um trabalho gostoso. Obrigado a todos. Até mais.